Olá, olá, o meu nome é Dayana e eu ajudo mulheres a se recuperar de abuso sexual, psicológico, profissional e se libertar de carência e fraqueza. Bom, se algum momento da sua vida você já passou por abuso, se você conhece alguém que passou por abuso, e bem provável que pelo menos alguém você conheça, já manda esse conteúdo aqui para outras pessoas, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal, que constantemente eu tô postando novos conteúdos, eu tô postando assuntos super relevantes sobre essas situações, das quais, se você não passou, com toda absoluta certeza você conhece alguém que passa por isso. Você conhece alguma mulher que passa por isso? Bom, e hoje nós vamos falar, ele chegou na minha vida e eu fiquei sem os meus amigos, sem as minhas amigas. Então, com toda absoluta certeza, se você, mais uma vez, se você não passou por essa situação, se você não conhece alguém que passou pela situação, é muito provável que você esteja no ambiente errado, porque muitas pessoas, né? E isso acontece com boa parte da população. Então é interessante que você entenda, mais uma vez, que você não está sozinho nesse ambiente. Muitas pessoas passam por isso, né? Essa dependência emocional, passar por abusos, infelizmente, são dados alarmantes, são situações que acontecem constantemente, muito mais, vamos dizer assim, recorrente do que nós gostaríamos, ou aceitável, ou que deveria ser, né? Então existem muitas situações assim. Então, o que acontece? Você começa a ter um relacionamento com alguém. E essa pessoa, é bem provável que de repente você venha de ciclos, né, de vários relacionamentos que vão o tempo inteiro trazendo isso para você. Então, o que acontece? Quando você entra nesse relacionamento com essa pessoa começa a te blindar, a te cortar. E aquilo da qual você vivia, você não vive mais. Por quê? Ele precisa que você esteja completamente entregue a ele. Ele precisa que você só tenha olhos para ele. Então, bem provável que se você trabalha, se você tinha um ciclo de amizade, um meio social, e você mais profunda ainda, bem provável que essa pessoa só te achou, só te procurou, porque de repente você tinha energia demais. Essa pessoa só quis estar próxima de você porque ele viu ali alguém que ele podia sugar essa energia. Ele viu que você tinha muitos contatos e ele quis minar isso de você, para poder tirar de você o que você supostamente já tinha, que eram seus amigos. Eu vou contar mais uma vez minha história, né? Porque o que eu tenho para contar de história sobre abuso aqui é infinito. Então, o que acontece? O meu último abusador, né? Ele, no caso, ele me via cumprimentando, conversando com todo mundo, né? Que eu sempre fui muito comunicativa. Na infância nem tanto, mas eu sempre fui muito comunicativa depois que eu virei adolescente, depois que eu tive a minha fase adulta, eu passei a ser uma pessoa muito comunicativa. Até porque eu precisei ser assim para poder trabalhar, né? Pra quem não sabe, desde os 14 anos de idade que eu saí de casa, eu tive que trabalhar. Então, todos os meus trabalhos foram voltados para a área da comunicação. E aí, o que acontece? Eu chegava e conversava com outro, chegava cumprimentando todo mundo. E amigos mesmo, eu sou de poucos amigos. Se falava assim, amigos, né? Aquela pessoa verdadeira, que eu acreditava que era uma pessoa verdadeira, eu sempre fui de poucos. Porém, eu conhecia todo mundo e todo mundo me conhecia. E aí, então, eu chegava nas mesas, chegava nos ambientes, né? Eu venho de uma cidadezinha pequena e lá onde eu estava, eu cumprimentava todo mundo, abraçava todo mundo, beijava todo mundo, chamava de amor e não sei o quê, porque eu sou ruim de gravar nomes das pessoas. Tenho essa dificuldade de gravar o nome das pessoas. Então, mesmo que eram pessoas do meu convívio, mesmo que eram pessoas que eu tinha, vamos dizer assim, que eu conhecia desde sempre, ainda assim, eu não conseguia lembrar dos nomes. Então, eu chamava, meu amor, não sei o que e tal. Então, eu era bem despachada nesse sentido.
Estava em contato com todo mundo. E o meu pai e minha mãe eram professores dessa cidade, né? Eram porque hoje eles estão aposentados, então por isso que eu falo que eles eram. Então meus pais, eles eram professores ali, então realmente todo mundo conhecia. Ah, é a filha de Tó. Ah, é a filha de Lina, né? Que são o nome dos meus pais. Fora isso, além de tudo, nós tínhamos um negócio lá, né? Nós tínhamos uma loja dentro da cidade, que era uma das poucas que tinha, né? Isso lá na época, que eu digo, há 20 anos atrás, era uma das poucas que tinha, um dos poucos comércios que tinha dentro da cidade. Né? Então, eu realmente era muito conhecida por todo mundo. Mesmo quem não me conhecia, sabia que eu era filha de Tó, sabia que eu era filha de Lina, né? E aí acabava que eu chegava nos lugares, eu fazia questão de ser notada mesmo, até porque isso faz parte da minha personalidade. E é um assunto para outra live também, para outro conteúdo, para que você entenda sobre as personalidades, para que você entenda sobre as características de quem é você. Para que você entenda quem é você, você precisa entender sobre as suas personalidades. Então, nós vamos em um outro conteúdo passar aqui para que você entenda sobre essa personalidade. Então, faz parte da minha personalidade ser uma pessoa que chega chegando, que chega chamando a atenção, que chega conversando. Não por chatice, não por... É a minha personalidade, entende? E mais uma vez, para que você entenda isso, para que você acolha isso de uma forma mais tranquila, em um outro momento nós vamos falar sobre isso, tá? Em uma outra live. Bom, então eu era essa pessoa. E foi, segundo ele, exatamente o que chamou a atenção dele, né? E aí eu vou te falar aqui, bem provável que você conhece alguém ou passou por isso. Por quê? O abusador, essa pessoa, ela quer exatamente isso. E aí, o que ele vai falar pra você? Eu gostei de você porque você tem essa energia. Eu gostei de você porque você conversa com todo mundo, porque você está em contato com todo mundo. Isso é o primeiro contato, tá? Esse é um dos primeiros contatos. Ele vai fazer exatamente isso. Nossa, mas você é tão comunicativa, né? Ou de repente você não é essa pessoa comunicativa, né? Existem personalidades, como eu falei. Mas pra você que é essa pessoa que tem uma personalidade parecida comigo, bem provável que ele tenha chegado com essa conversa com você. Não, você é uma pessoa tão comunicativa, tão carismática, as pessoas gostam de você e não sei o que, não sei o que. Mas se você é mais retraída, se você é mais na sua, que também é uma característica de uma personalidade, e mais uma vez, em um outro momento, nós vamos falar sobre isso. E ele te falou exatamente ao contrário. Ah, porque você é tranquila, porque você é de poucos amigos e não sei o quê. Mas ele sabe que você tem os amigos, ele sabe que você tem aquelas pessoas ali. E aí, o que acontece com o tempo, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então, essa pessoa chegou pra mim, né? Foi o meu último relacionamento. Chegou e falou pra mim: ai, nossa, Dai, mas você tem uma energia tão boa, você conversa com todo mundo, conversa com todo mundo. Aí vem a pessoa falar mal da ex. É porque minha ex é nojenta, que minha ex é chata, que minha ex é isso, que minha ex é aquilo outro e não sei o que. Ela não tem esse contato que você tem, ela não tem essa energia que você tem e tal. Então, existe, né, essa situação, e que naquele momento, se você não tem uma identidade estabelecida, que era o meu caso naquele momento, eu não tinha identidade estabelecida. Eu, naquele momento, vamos dizer assim, até ele falar mal da ex, eu gostava, né? Porque, tipo assim, supostamente era uma pessoa que ele não iria voltar, né? A ex dele era alguém que ele não iria voltar. Só que a ex dele estava o tempo inteiro me mandando sinais. E eu não consegui enxergar esses sinais que a ex dele estava me mandando, né? Então, a gente não enxerga, porque você começa a criar ali esse relacionamento, esse cara numa bolha, e você não consegue ver sua vida sem essa pessoa, né? E aí, a ex dele me dava sinais que era, tipo assim, ela ligava pra ele desesperada, naquela dependência emocional, ela ligava pra ele, ai, que não sei o que eu vou me matar, que ela chegava, falava um monte de situações, e eu falava, não, vai lá e dá, você não pode deixar a mulher nessa situação. Eu mesma pedia para que ele fosse lá e acolhesse ela. Eu falava bem assim, não, mas você acabou de terminar e tudo, porque na realidade ele começou a se relacionar, a ter um relacionamento comigo, estando com ela. Então, rapidamente, e olha como ciclos são. Então, ele ainda estava comigo, ele ainda estava com ela, com a ex, e começou a se relacionar comigo. Ele terminou comigo, mas já estava com outra, entende? Olha o ciclo repetindo, a situação repetindo.
Então, quando essa ex dele ligava e falava que tava mal, que não sei o que, não sei o que mais, e pedia ele, pelo amor de Deus, para poder ir lá e tal, porque ela era também uma dependente. Então, ela estava me dando sinais, só que naquele momento eu estava tão seduzida por aquela situação que eu não conseguia enxergar. Né? Eu não conseguia enxergar que ela estava me mandando esses sinais. Porque se uma mulher começa a ficar correndo atrás do cara desesperadamente, algo tem ali. Não é, a mulher não é essa louca. Né? E aí o que acontece? Foi deixando, foi acontecendo, e aí ele foi me minando. O que é minar? Ele foi fazendo, né, o que significa de minar? É criar aquele campo minado, né? Aquela situação, o que é o campo minado? Cheio de bombas, né? Eu não posso, eu tenho que ficar aqui, presa. Não, eu tenho que ficar aqui presinha, bem presa. Por quê? Aqui tem bomba, aqui tem bomba, aqui tem bomba, aqui tem bomba, aqui tem bomba. Em todo lugar tem a bomba. No sentido de que se eu saio daqui, eu perco ele. Então eu tenho que estar aqui, acolhida, bem quietinha, bem na minha. Porque se eu saio daqui, eu perco ele. E exatamente nessa situação é onde ele começa a utilizar os gatilhos, questão de psicológico, né? A questão do abuso psicológico. E que se você não entende sobre abuso psicológico, também é um outro conteúdo da qual a gente vai falar aqui, são vários conteúdos, é muita coisa para poder falar. Então, para que você entenda sobre, né, os tipos de abuso. Então, em um outro conteúdo nós vamos falar. Então, ele usava aqui essa forma de ficar me machucando emocionalmente. Olha, porque fulana, que é sua amiga, mas ela não presta para andar com você. Aí Cicrana, meu Deus, Cicrana tava fazendo aquilo outro e não sei o quê. E ela não é o tipo de pessoa que tem que andar com você. Porque você agora é uma mulher que tem um relacionamento, você é uma mulher séria, você não pode estar andando com esse tipo de pessoa. Porque essa pessoa é mal falada em tal lugar, essa pessoa faz assim, essa pessoa faz assado e não sei o quê. E aí, eu te pergunto, você já passou por isso? Né? Em algum momento você tinha suas amigas, que são amigas de infância, que era o meu caso, né? Eu tinha 3 amigas de infância, 3 pessoas que eu considerava demais e não sei o quê. E o que acontece? Ele me tirou essas amigas, ele me tirou essas pessoas, que eram minhas amigas mesmo, que eu considerava, e foi tirando todas as outras pessoas. Aí eu fiquei absolutamente sem ninguém, eu dependia única e exclusivamente dele. Por quê? Se eu ligava, se eu conversava, se eu saía, vamos dizer assim, com Mariazinha não pode você sair com ela. Porque Mariazinha sai dançando, fica dançando no meio de gente, fica ali chamando a atenção, com o rebolado dela, com vai descendo pra lá, vai descendo pra cá. Então você não pode ficar andando com Mariazinha. Porque Mariazinha é assim. E você hoje é uma mulher de respeito, você hoje é uma mulher que tem um compromisso. Então você não pode ter contato com Mariazinha. E aí, nesse momento, porque se você tiver com Mariazinha, as pessoas vão ficar falando, vão ficar questionando que você tá andando com Mariazinha. E no caso, eu vou ficar constrangido com isso. As pessoas vão achar que você é igual Mariazinha, né? Então, era esse tipo de informação que ele passava pra mim. Então, as pessoas vão ficar achando que você é igual a Mariazinha. Então, que respeito que eu vou ter com as pessoas, com a sociedade, porque, inclusive, era uma pessoa famosa na região. Então, que respeito que eu vou ter com as pessoas, sendo que você está andando com esse tipo de gente, né? Então, o outro nunca presta para ele. O outro nunca presta para o abusador. Os seus amigos nunca prestam. Então, bem provável que você ou passou, ou está passando, ou conhece alguém que passou por isso. E aí, tinha a Joaninha, né? A Joaninha também não servia para poder andar comigo, porque a Joaninha já tinha ficado com a cidade inteira. A Joaninha era aquele tipo de pessoa da qual, se eu andasse com a Joaninha, aquilo ali também ia ser mal falado e não sei o quê. E tinha colocar nomes aqui, a Ana, eu colocava o nome da minha filha em tudo, e tinha a Ana, que ela era muito séria, ela era muito fechada e eu também não podia andar com ela. E todas as outras pessoas iriam me levar para o mau caminho, porque eu sou extremamente conduzível, né? E claro que eu sou.
Porque se ele está conduzindo a minha vida, se ele está mostrando pra mim com quem eu devo sair, com quem eu não devo sair, aonde eu devo entrar e não sei o que, mas se ele está conduzindo a minha vida, é claro que eu sou uma pessoa da qual qualquer pessoa vai me encaminhar. Nesse momento, não, porque eu tô tão dependente dele que eu preciso dele pra tudo, eu dependo dele pra tudo. E uma das estratégias dele, que de repente você também passou por isso, ou você conhece alguém que passou por isso, foi terminar comigo. Por quê? Porque eu não queria desfazer das minhas amigas também. Eu não queria fazer do meu ciclo social. Eu queria ter contato com essas pessoas. Eu queria ter ele, mas eu também queria ter contato com essas pessoas, apesar de que poderia ser dolorido perdê-las, perder ou ele ou elas. E aí o que acontece? Como eu fui resistente no início para poder perder os meus amigos, né, o meu meio social, ele terminou comigo. Né? Esse meu parceiro na época, ele terminou comigo, falou: não, se você não quer terminar com, se você ainda quer continuar tendo contato com essas meninas, né? Se você quer ter contato com essas mulheres e não sei o quê, elas não fazem sentido, você não faz sentido pra mim, não tem por que a gente continuar junto, né? Então, assim, você vai viver com as suas, só que eu já estava completamente necessitada dele, né? Eu já dependia completamente dele. Então, quando ele faz isso, quando ele termina comigo, e mais uma vez a questão do relacionamento ioiô, ele acontece exatamente por conta disso. Quando ele não consegue atingir o que ele quer, ele termina, porque ele sabe que você já virou dependente dele. Ele sabe que você precisa dele. E aí, o que acontece? Ele termina para que você faça o que ele quer. Então, foi o que eu fiz. Como eu tinha essa dificuldade de falar com as minhas amigas que ele queria que eu separasse delas, ele acabou terminando comigo. Quando ele terminou comigo, como eu era dependente dele, total, o que eu fiz? Fui lá e briguei com as meninas tudo. Falei, ó, não quero mais contato com você, não quero mais contato com você, não vou mais conversar com você, e pronto, cortei todo mundo. E aí fui lá, ô amor, pronto, agora eu fiz o que você quer. Terminei, não converso com ninguém, não conheço ninguém, não tenho contato com mais ninguém. Aí ele vem e volta, porque ele tem o poder na mão dele. Tá aqui, pronto. Se eu não tenho mais um meio social, se eu não tenho minhas amigas, se eu não tenho as pessoas das quais eu posso contar, das quais eu posso sair sem ele, eu tô na mão dele. Então aí ele voltou, né? Porque eu estava na mão dele, estava na palminha da mão, mas no centro, que ele podia fechar aqui, que pronto. E assim foi. E aí o que acontece? Mas ele não deixou de ter os amigos dele. Não, os amigos dele não pode deixar os amigos de farra, os amigos de festa, né? Deixar de sair para tomar uma, deixar de sair para ir para os botecos, deixar de sair para ir pro jogo, deixar de ir para academia. E não que isso fosse um chumbo trocado, né? Não que eu gostaria que ele fizesse isso. Só que os amigos dele eram super todo mundo, né? Mesmo traindo a mulher, mesmo sendo infiel, mesmo fazendo um monte de coisa, os amigos dele eram os caras, né? Eram os fodásticos. Realmente quem era errado era todas as minhas amigas, todas as pessoas que tinham contato comigo, mas todas as pessoas que tinham contato com ele não tinham problema. Bom, depois disso, eu só podia estar no meio em que ele estava. E qual era o meio que ele estava? A família dele e algumas poucas pessoas que ele deixava ter contato. Hoje eu tenho contato com algumas dessas poucas pessoas das quais ele deixava eu ter contato. E hoje essas pessoas falam, Dai, eu não sabia que você era tão gente boa assim. Achava que você não gostava da gente, achava que você era uma pessoa que vinha pra aqui por obrigação e não sei o quê. E no início até que eu ia realmente porque eu queria acompanhá-lo. Mas depois eu passei a gostar dessas pessoas. E assim, porque eu não gostava, né? Eu não gostava, não é porque eu não gostava. Eu não as conhecia, eu não tinha contato, né? Então, quando eu passei a ter contato, eu comecei a gostar dessas pessoas. Só que eu chegava nesses ambientes e eu não abria a boca pra nada. Absolutamente nada. Tipo, como que eu posso dizer? Aquela pessoa que só assim, não, ok, obrigada, eu só respondia aquilo que me perguntavam. Eu não tinha, vamos dizer assim,
essa tranquilidade de chegar a falar com Cicrano, de falar com Beltrano, de falar com qualquer outra pessoa. Eu não chegava, nem mesmo para cumprimentar, eu não cumprimentava, porque eu estava tão cega, eu estava numa redoma, né, estava tão presa aqui nesse relacionamento que eu não tinha condições alguma de ter contato com outras pessoas. Eu não podia ter contato com outras pessoas, somente as pessoas das quais ele tinha controle. Então, eram as pessoas das quais eu tinha contato, mas eu não tinha contato de conversar. Eu não podia falar para elas o que eu estava sentindo. Eu não tinha como eu falar para elas a situação que eu estava vivendo. Eu não tinha ninguém que pudesse me acolher, ninguém que pudesse ser ali meu ponto de apoio. Todas as pessoas eram pessoas dele. E bem provável que é isso que você passa. Ou você conhece alguém que passa. Todo o seu contato, todas as pessoas que você tem acesso são as pessoas dele. Por quê? Porque ali é o campo dele. Você está num campo minado. Então é aonde ele consegue ter controle sobre você. E se ele ainda não conseguiu ter esse controle sobre você, ele vai fazer de tudo para que ele tenha esse controle. Ele vai fazer com que você corte amizade com todo mundo que você tem. Ele vai fazer com que você somente viva no mundo dele. Essas pessoas que eu passei a ter contato por conta dele, que era do controle dele, elas nem sabiam que eu estava passando por essa situação. Não é que elas estavam ali porque elas tinham que me prender para aquela relação. Elas não sabiam que eu estava passando por esse tipo de abuso, elas não sabiam por quê. Ele era a melhor pessoa do mundo, né? Como eu falei, era meio famoso e não sei o que, então ele era a melhor pessoa do mundo. Então essas pessoas das quais que eu passei a ter convívio, por conta dele, elas não sabiam o que de fato eu estava passando. E, no caso, elas me viam de uma forma errada de quem eu de fato sou. Elas achavam que eu era nojenta, que eu não conversava com elas porque eu não queria, que eu não tinha contato com elas porque, vamos dizer assim... Enfim, elas sempre colocaram várias situações que achavam que era eu. Mas não era porque eu estava aqui sendo manipulada todo o tempo. Eu estava aqui nesse campo minado. Eu lembro até de um dia que um ex meu, que era ex, que eu não tinha absolutamente mais nada com ele, era só ex mesmo, né? Uma pessoa que passou pela minha vida, que foi importante durante um tempo, né? Que nós tivemos um convívio. E aí eu lembro que esse meu ex, ele estava nesse ambiente, né? Nessa casa onde nós começamos a frequentar, para poder ter pelo menos alguma coisa além do meu serviço. E eu lembro que meu ex estava lá e só porque eu cumprimentei, só porque eu falei oi com meu ex, meu Deus do céu, foi motivo para, enfim, para briga de semanas, né? Porque nem mesmo saudar, nem mesmo conversar, falar oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não podia fazer, porque eu tinha que ficar realmente ali naquele campo minado, naquela situação da qual eu não tinha condições de conversar absolutamente com ninguém além dele, né? Ele era a única pessoa e se não era ele a única pessoa, o ambiente da qual, vamos dizer assim, venerava ele, né? Então ele leva a gente para aquele ambiente da qual as pessoas o veneram, da qual as pessoas acham que ele é um santo, né? Então foi isso que foi acontecendo. E quando você, como mulher, como pessoa, você não consegue se expressar, você não consegue fazer as coisas que você gosta, você não consegue estar nos ambientes das quais você gostaria de estar, o que que acontece? Você vai murchando, você vai apagando, você vai ficando uma pessoa da qual você não tem energia mais. Você não consegue sair, você não consegue fazer mais nada. E assim eu fui por muito tempo. Eu sempre gostei muito de show, desde sempre gostei muito de show, aí tanto é que eu também trabalhava com eventos, trabalhava fazendo eventos, trabalhei com cerimonial, então, enfim, trabalhei com um monte de coisas que trabalhava com eventos, que trabalhava indo em shows, né? E nem mesmo os shows eu pude ir, não podia ir, porque eu não tinha com quem ir. E a maioria das vezes ele não queria ir exatamente para que eu não tivesse acesso. Para te dizer que durante mais de 4 anos que nós estávamos juntos, nós fomos em um show. E olha que um show que não fosse dele, né? E olha que, no caso, ele trabalhava com eventos e eu também trabalhava no meio social, da qual sempre que quisesse tinha contato. E mais do que isso, né? Eu tinha que trabalhar.
os meus colegas de trabalho, então assim, eu já tinha perdido minhas amigas, né, lá no passado. Logo no início do nosso relacionamento, eu perdi as minhas amigas, né, eu não tinha mais contato com minhas amigas. E eu perdi mesmo, porque não foi porque elas me deixaram, foi porque eu obriguei elas me deixarem. Eu fui dura com elas para que elas saíssem de perto de mim, para que eu ficasse sem esse apoio, porque ele não queria que eu tivesse esse apoio com essas meninas, né, com essas minhas amigas. E aí, tinha evento da minha família, eu não podia ir, eu não tinha por que ir para evento da minha família, porque ele não podia ir, porque ele tinha compromisso, não sei o que mais. Então, como que eu, como uma mulher que tem um relacionamento sério, como que eu vou ficar saindo, mesmo que seja para eventos de família sozinha, né? Infelizmente, existem pessoas que ainda pensam assim, mas não tem problema algum, né? O que importa é o que você tem ali a sua índole, a sua forma de agir com essa pessoa. Então eu não podia, eu era uma pessoa que antes eu promovia os eventos da família, eu promovia os encontros da família, pelo menos 1, 2 vezes ao ano eu estava sempre promovendo. Então a partir daquele momento, mesmo eu não promovendo, os eventos da família continuam acontecendo, só que eu não podia ir, eu não tinha o poder de ir, porque ele nunca podia ir, e se ele não podia ir, eu também não podia ir. Então, será que isso aconteceu só comigo ou acontece com você também? Será que você já se viu em uma dessas posições, né, das quais ele vai te minando, vai te tirando das pessoas das quais você tem contato, das quais você tinha contato antes? Outra coisa, eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que sustentar a casa. E aí, mesmo as pessoas do meu serviço eram pessoas das quais eu não podia ter contato, porque estava todo mundo interessado, todos os homens, né, estavam interessados em mim. Todos os homens do meu trabalho queriam estar comigo. Então, eu não podia ter contato com os homens, porque se eu tivesse contato com os homens do meu serviço, significa que eu estava dando mole para todos os homens do meu serviço, significa que eu iria ficar com todos os homens do meu serviço. Então, esse era o tipo de condução de relacionamento que ele me levava, entende? Só que assim, no meio do meu serviço, no meio do meu trabalho, não tem jeito de eu não ter contato, né, tanto com os homens que trabalham na minha empresa, na empresa que eu trabalhava, quanto com as mulheres, né? É questão de necessidade que o negócio funcione, né? Então, como eu trabalhava lá, a maioria dos funcionários eram homens e isso trazia esse grande problema. E quase toda sexta-feira, dentro do meu serviço, nós fazíamos churrasquinho, porque lá o local onde eu trabalhava era muito grande, era um lugar bem espaçoso, então nós íamos lá tipo pra quadra, pra algum lugar assim mais escondido, juntava, todo mundo dava um pouquinho ali e fazia alguma coisa. Era o único momento que eu tinha, só que ele tinha que estar lá presente. Eu nunca podia, no dia que ele não podia, no dia que o meu abusador não podia ir, eu também não podia estar lá nesse lugar. Porque se dentro do ambiente de serviço os homens já estão interessados em mim, já querem ter algum tipo de relação comigo, então se eu saio do ambiente de serviço e os homens e esses meus colegas de trabalho já estão interessados em mim, eu saio do meu ambiente de serviço vamos dizer assim, para um momento descontraído, quer tomar quer relaxar, quer conversar, significa que eu estou me propondo a estar, né, com esses meus colegas de serviço. Entende? Esse era o pensamento dele, não era assim que acontecia. Eu quero que fique muito bem claro isso. Era o pensamento dele. Então eu só podia ir nesses momentos em que ele estava, né? E mesmo assim era ali muito rápido para poder sair rapidinho. E mesmo as minhas colegas, e que eram senhoras já, a maioria era tudo senhoras, não era... E senhoras mesmo, assim, não era ninguém da minha idade, eram 1 ou 2 que tinham da minha idade. As outras já eram senhoras mais, né, em torno de 20 anos de diferença da minha idade, porque elas já estavam para aposentar, elas já estavam 2 anos depois, inclusive todas elas aposentaram. Então já eram senhoras casadas com filho praticamente da minha idade. E ainda assim, essas mulheres não eram mulheres das quais eu podia andar, porque elas eram, segundo ele, eram mulheres tudo mal amada. E quem era bem amada era eu. É incrível, né? Mas era isso. Então, todas as outras mulheres, né, que eram senhoras que trabalhavam comigo, era tudo mal amada. Também não era um tipo de companhia da qual eu deveria andar, porque elas iriam desandar o meu relacionamento.
né? Então, assim, eu não sei se alguma dessas situações que eu te falei casa com você, né? Se você tem amigas da sua idade, essas amigas não podem andar com você porque elas são má influência. Se você tem amigos, os amigos também não podem andar com você porque todos eles estão querendo ter algum tipo de relação com você, né? Então, você não pode ter amigo homem. Você também não pode ter amigas mais velhas, porque essas amigas mais velhas são tudo mal amadas, ou no caso vão te passar experiências das quais elas já passaram e aí vai acabar influenciando no seu relacionamento. Então, são todas as situações, né? Falei das minhas amigas da minha idade, falei dos meus amigos homens, das quais eu não podia ter, dos meus amigos de trabalho, das minhas amigas de trabalho que eram mais velhas, casadas com filhos, mas já quase da minha idade, e ainda assim ninguém servia para poder andar comigo. Ninguém podia andar comigo. E aí, o que acontece? Eu vivia exatamente nesse mundo dele. Quem eram as pessoas das quais eu podia ter contato? Somente os familiares dele. Nem os meus eu podia ter. Nem os meus familiares eu podia ter. Era só os familiares dele. E não era todo mundo também não, tá? Não é todo mundo não. Era só realmente aquelas pessoas de extrema confiança dele, da qual eu podia ter contato. E fora isso, algumas poucas pessoas, né, da qual a gente convivia ali, que não sabia de nada do que estava acontecendo, não tinha noção do que estava acontecendo. Mas, querendo ou não, a gente também precisa mostrar que nós éramos um casal, então nós íamos nesse ambiente, né? E eu não conseguia ser com essas pessoas o que eu gostaria de ser, porque eu tinha que ficar ali, vamos dizer assim, sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Tudo, eu só podia fazer algo que realmente ele permitisse que fosse feito durante aquela relação, durante aquele relacionamento com aquelas pessoas das quais eu estava ali, né? E nunca sem a presença dele. Nunca sem a presença dele. Aí, quando foi que eu realmente... e foi um momento de ruptura de fato aí, porque na realidade esse relacionamento, né, vamos dizer assim, nunca deveria ter acontecido, mas graças a Deus que aconteceu, porque foi lá antes dos 30, porque se acontece agora, eu ainda ia estar nesse ciclo vicioso. E aí o que acontece? O dia que eu realmente decidi fazer algo por mim, porque eu gostava de fazer, foi um dia que teve uma época aí que o Jota Quest, que é lá de Minas e tal, uma banda, né, mineira, eles fizeram uma parceria com uma orquestra sinfônica, se eu não me engano, lá do Triângulo Mineiro. Eu não vou falar o nome da cidade aqui, porque senão eu posso errar. Mas o Jota Quest é lá de BH e a orquestra sinfônica lá do Triângulo Mineiro. E aí, então, o Jota Quest estava fazendo shows com essa orquestra. E eu não sei como era nas outras cidades, mas pelo menos lá na minha cidade, né, lá onde eu morava, que é a cidade de Montes Claros, norte de Minas, ele só podia ir quem era convidado. Só foi nesse show de Jota Quest com orquestra sinfônica quem era convidado. E mais uma vez, como eu falei para vocês aqui, eu trabalhava em um local onde eu tinha acesso a muitas pessoas, tinha contato com muitas pessoas. Eu ganhei um ingresso. Mas como eu sabia que eu não podia sair, como eu sabia que tudo eu tinha que fazer com ele, então o que eu fiz? Fui lá e consegui mais um ingresso, ou seja, consegui 2 ingressos, né? Um eu ganhei pra mim e eu corri atrás do outro para que ele fosse comigo. E aí, inclusive, nessa época, eu já não tinha mais praticamente ninguém de amigo, né? Eu não conversava com ninguém, não saía com ninguém, mas tinha minhas colegas de serviço. E aí, das minhas colegas de serviço, como eu falei pra você, tinha umas 2 que era mais ou menos da minha idade. Então, como eu não comprava nada pra mim, elas me emprestaram roupa. Eu falei, eu queria tanto ir num show, mas eu não tenho roupa pra ir, eu não tenho como fazer e tudo. Então, assim, elas uma delas me emprestou roupa. E aí me emprestou secador, me emprestou algumas coisas, porque eu não tinha dinheiro, inclusive, nem para ir para o salão, porque tudo tinha que ser para dentro de casa. Então, eu não tinha dinheiro naquele dia para poder ir no salão, eu não tinha por que gastar com salão. Então, eu tive que pegar roupa emprestada, porque tudo o que eu ganhava no meu serviço era para dentro de casa e para ele. Então, eu peguei roupa emprestada, eu não tinha condições de ir no salão, então eu tive que eu mesma fazer minha unha, eu mesma mexer no meu cabelo e tudo. Então, eu peguei também, porque também nem secador, nem pranchinha, essas coisas eu não tinha, né? Porque eu tinha que pagar tudo dentro de casa, eu tinha que colocar as coisas dentro de casa, eu tinha que prover dentro de casa. Então, eu peguei tudo emprestado,
maquiagem e tal. Não, na época eu vendia Mary Kay, né? Eu vendia produtos da beleza. Então eu tinha algumas maquiagens lá em casa. Então pelo menos maquiagem eu tinha. Mas o resto eu peguei tudo emprestado. E aí o que acontece? Ganhei esse show do Jota Quest para poder ir. E fiquei insistindo, usando, né, estratégias para que ele pudesse ir comigo. Até que ele topou no dia para ir comigo para esse show de Jota Quest. Aí ele topou, então eu tava toda animada, então por isso que eu consegui todas essas coisas para poder ir, porque enfim eu ia fazer alguma coisa que de fato eu queria fazer, né? Que até então tudo que eu fazia era por conta dele. O que acontece? No dia do show de Jota Quest com a Orquestra Sinfônica, teve um apagão na cidade. Um apagão geral. Eu tava, inclusive, passando a chapinha no cabelo, tava passando a chapinha, passando, aí no meio da chapinha a energia acabou. Eu já tava à noite já, próximo do horário do show. Ele falou bem assim, não, ninguém vai nesse show, esse show vai ficar cancelado e não sei o que mais. Eu falei, não é possível, um show desse tamanho, dessa grandeza, vai cancelar. E ele, eu não vou mais não. Por quê que ele falou que não ia mais? Porque ele viu que eu estava empolgada. Ele percebeu que eu queria muito ir nesse show. E ver essa minha energia, ver essa minha vontade de querer estar num ambiente era improvável, eu não podia eu estar passando por isso, entende? Na cabeça dele não podia. Então, a luz teve apagão na cidade, foi questão de minutos, no máximo 30 minutos ali, mas a luz voltou a tempo do show começar. Então, claro, teve um atrasozinho no show, mas o show aconteceu. E aí, como ele falou que não iria, eu fiquei entre, o que eu faço? Né? Porque até então tudo eu fazia porque ele queria que eu fizesse. Nesse momento, eu estava tão empolgada, estava tão cheia de êxtase para poder ir nesse show, que eu falei, eu vou. E aí ele, você vai mesmo? A minha mulher vai num show sem mim. Eu falei, eu quero ir, tô te convidando, arrumei ingresso pra você ir comigo e não sei o que. Você falou que ia, agora em cima da hora você vem falar que não vai mais. Então assim, não vou. E você, como uma mulher de respeito, uma mulher que se preze, uma mulher que tem um relacionamento, você tem que ficar aqui. Eu falei, eu quero ficar, mas eu quero ir pro show também. Eu tô esperando por esse show tem quanto tempo? E a gente vem conversando e não sei o que mais. E aí, enfim, ele ficou ali, ficou. Como que minha mulher vai sair e eu vou ficar em casa e não sei o que mais. Enfim, ficou muito tempo, mas ainda assim eu fui pro show. E aí, cheguei lá no show, fiz questão de, na hora que eu fui com o carro, eu deixei na porta da casa desses conhecidos dele, que era bem próximo lá do local onde teve a festa, né, que chama Parque Exposição lá, não sei se na sua cidade deve ter, ou se você em algum momento já foi em alguma festa num Parque Exposição. Então, eu deixei o carro na porta da casa de uma dessas pessoas que eu te falei, que eram as únicas pessoas que ele me deixava, que ele me autorizava. Fiz questão que as pessoas de lá me vissem, chegando e saindo. Falei, ei, fulano, vou deixar o carro aqui na porta, viu? Toquei lá a campainha e tudo, para que eles vissem que eu cheguei sozinha. Na hora que eu fui embora do mesmo jeito, fui lá, fulano, tchau, tô puxando o carro aqui. E nessa hora do show, eu só fiquei lá, como ele tinha contato com muitas pessoas, como ele conhecia muita gente da área de eventos, eu cumprimentei todos e todos viram que eu passei o show inteiro sozinha. Eu só fui para assistir o show de Jota Quest, mas nada. Parecia que eu tava, vamos dizer assim, sendo vigiada, né? Vamos dizer assim, eu tava no Big Brother sem ter câmera, porque tava todo mundo ali de olho em mim. E foi aí realmente que aconteceu a pior situação que nós tivemos, né? Que foi onde realmente eu quase perco minha vida por conta disso. Foi momentos assim muito dolorosos para mim, da qual eu passei por situações, enfim, que não vem ao caso aqui. Eu ainda vou contar também, então é outro conteúdo, também vou contar sobre a minha história. Mas o que eu quero te dizer, o único momento em que eu comecei a dar voz para mim, que eu comecei a falar assim, eu quero ir, e mesmo sem ninguém, eu fui sem absolutamente ninguém, eu fui sozinha, cheguei sozinha no show, fui embora sozinha, e ainda assim eu cheguei em casa e, enfim, só Deus que me deixou aqui viva. Então, assim, todo esse momento, se eu não tivesse escutado tanto ele,
e tivesse escutado de repente mais minhas amigas, porque nesse momento eu tô completamente cega. Se você tá passando por uma situação dessa, da qual você vive para essa pessoa, completamente para essa pessoa, você tá completamente cega, você só enxerga ela. E aí ele vai fazendo com que você afaste de todas as pessoas, com que você não tenha contato com as outras pessoas, e você vai fazendo isso inconsciente por um bom tempo, porque ele tem paciência. Ele vai fazer isso com muito tempo, com muita paciência, porque ele tem. Você é que está fazendo aquilo ali inconsciente, você não sabe nem o que você está fazendo. Então, o que eu quero te dizer é que aconteceram muitas situações, né? Eu passei por muitos tipos de abuso e fui perdendo os meus amigos. Na realidade, eu não perdi, né? Porque depois que eu saí dessa relação, voltei, conversei com todas as minhas amigas, falei, fulana, aconteceu isso e isso. Elas, não, Dai, pelo amor de Deus, fiz uma reunião com elas na época. Elas, Dai, elas me acolheram, me abraçaram, contei tudo pra elas. Então, assim, elas nunca deixaram de ser minha amiga. Elas sempre estiveram comigo, né? Mesmo eu me distanciando. Então, amigo, de verdade é isso, é aquelas pessoas que não se distanciam de você, mesmo que você distancia dela por um tempo, que ela entende que você está passando por algo ali e que é passageiro. Então, todas elas depois voltaram, a gente passou a ter contato novamente, a gente passou a sair, enfim. E eu fui depois essa família, né, essas pessoas das quais a gente frequentava aos fins de semana, vieram e falaram, nossa, Dai, você passava por tudo isso e a gente não percebia, muito pelo contrário. A gente falava mal de você. A gente achava que você não queria estar com a gente. A gente achava que você ficava ali só respondendo, só ok, porque você não queria estar nesse ambiente. Né? Então, assim, não, era um ambiente que eu amava estar, principalmente que era o único ambiente que eu podia frequentar, né? E aí, assim, eu fui falando com um, fui falando com outro, fui falando com um. Depois de um tempo, quando eu abri a boca que eu fui falando com um, fui falando pro outro, foi que foi clareando a vida de muitas pessoas, e assim também elas começaram a enxergar que realmente aquela pessoa era aquela pessoa da qual eu estava falando, né? O meu abusador era realmente aquela pessoa que eu estava falando, porque até então ele te blinda tanto, ele te mina tanto, que as outras pessoas, naquele momento que ele tá te minando, que ele tá te blindando, você não consegue enxergar porque você tá ali naquele meio. Mas quando você sai e você começa a falar e você começa a mostrar o que de fato aconteceu, as pessoas começam a enxergar de uma forma diferente. Então, o que eu tenho para dizer para você é que se você inconsciente está passando por algum relacionamento e que você está se vendo longe das suas amigas, longe dos seus amigos, significa que você está numa relação de abuso. E se você está numa relação de abuso, isso tende a piorar cada vez mais, porque você vai se ver sozinha nesse relacionamento. Nem essa pessoa mesmo vai estar com você, só você vai estar nesse relacionamento e completamente dependente dessa pessoa. Completamente dependente. Você não vai conseguir, você vai ter dificuldade para respirar sem essa pessoa, porque ele te blindou tanto, ele te colocou nesse campo minado tão forte que você não vê como você vai conseguir sair disso, porque você depende dele. Então, se você está sentindo que as suas amigas, que as pessoas estão falando que tá errado, se as pessoas estão te dando ali algum tipo de informação da qual não é para você estar passando ali, realmente você tem que colocar um alarme aí de todo jeito. Se você antes você saía e você deixou de sair, se você tinha amigos, amigas, se os seus colegas de trabalho, se todas essas pessoas que envolvem você são pessoas das quais, vamos dizer assim, não prestam para ele, para o relacionamento de vocês, significa que você deve colocar um ponto alarmante aí. Realmente alarmante, e entender que essa situação não é legal. Essa situação é uma situação da qual você deve sair dela o mais urgente possível, porque a pessoa que realmente quer um relacionamento saudável com você, ela vai entender que você tinha uma vida antes do relacionamento. Claro, você vai entrar num relacionamento saudável e você vai ter uma vida de solteira? Não, né? Claro que não. Vocês vão manter um acordo aí, vocês vão criar algo entre vocês, mas que seja algo tanto dele para você quanto de você para ele. Né? Isso é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é que haja acordo dos dois lados e que os dois lados, né, vamos dizer assim, vai juntando ali para dizer, olha, até que eu aceito, até que eu não aceito, né? Mas não que ele impõe. Né? E aí, no caso, você é a única pessoa que está perdendo. Porque ele continua tendo os amigos dele. Se você fala, inclusive, que ele não pode andar com fulano e com cicrano, se você fala que cicrano, que beltrano não é uma boa influência, meu Deus, é motivo
para muitas situações acontecerem aí de abuso com você, não é assim? Se você resolve falar, mas fulano, já que... E você acaba falando isso inconsciente, porque ele tá falando que as amigas suas, que os amigos, as pessoas que estão próximas a você, não são pessoas que merecem estar com você. Você acaba de uma forma inconsciente, mesmo com medo, você tá com muito medo, mas mesmo com medo você vai falar de uma forma inconsciente para ele que aquela pessoa não é uma pessoa da qual deveria estar andando com ele. Porque ele é mulherengo, porque ele não cuida da família, porque ele não sei o que mais, porque você tá vendo. Só que se você faz isso, se você fala isso, o mundo acaba, né? E aí você começa a passar por abusos físicos, né? Bem provável que assim aconteça, bem provável que esse seja o ciclo, porque era o ciclo da qual acontecia comigo, né? Então, é necessário que você preste atenção em tudo isso, né, para que você não sofra cada vez mais com a perca dos seus amigos, com a perca da sua família, com a perca das pessoas que querem o bem de você, que gostam de você e que realmente estão ali te dando dicas, te falando, fulana, cuidado, fulana, não sei o quê, porque elas realmente gostam de você, elas realmente se importam com você e não igual ele que tá ali te minando, te segurando, te prendendo e fazendo com que você esteja nesse campo minado. Eu espero que você consiga fazer essa análise, que você consiga perceber que isso está acontecendo com você e que você busque sair disso o quanto antes. E vou ser muito sincera, quando você está nesse nível bem difícil que você consiga sair disso sozinha, você precisa tomar a decisão de sair disso, mas você precisa de alguém, de algum especialista, de alguma pessoa que já passou por isso, de alguma pessoa que tem conhecimento para poder te auxiliar a você chegar, de fato, em onde você merece estar, a você ter um relacionamento que você merece ter. Bom, então é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Se você conhece alguma mulher, se você tem alguma amiga, algum parente, alguém que passa por isso, se você é essa pessoa, né, não deixe de me comentar aqui, falar comigo o que você achou desse conteúdo, falar para mim, relatar o que de fato está acontecendo com você e passar esse conteúdo para outras mulheres, compartilhar com outras mulheres, para que assim elas saibam, né, entendam para onde elas estão indo e qual de fato é o caminho da qual elas devem seguir, né? Você vai se ajudar e você vai ajudar outras mulheres assim. Um grande beijo no seu coração. Lembre-se, coloque isso na sua mente, que você nasceu para vencer, que você é a imagem e semelhança de Deus. Então não aceite menos do que isso. Um grande beijo no seu coração.